Sejam muito bem-vindos ao último podcast da Terra. Ops, não! Hoje não é o último podcast, hoje é o último noticiário da Terra. Solta a vinheta. Estamos começando mais um último noticiário da Terra. Um noticiário com notícias super relevantes, ou não, nem tanto assim. E hoje eu estou aqui com os repórteres Danilo Franco Olá. e Daniela Graner. Boa noite. As notícias de hoje são referentes ao nosso último mês, que acabou de acabar, outubro. Antes de começar com as notícias, eu vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais. Então, @o último podcast no Instagram e também a nossa página no YouTube, o último podcast da Terra. Dani, o que você tem a dizer sobre o mundo? Bem, a nossa primeira notícia não é tão legal assim, né? Porque o Alec Baldwin matou uma colega de trabalho em acidente em set de filmagens. As balas, né, em filmagens, elas precisam ser de festim, ou seja, faz aquele barulho só, né? E ponto. Não mata ninguém, não machuca ninguém. E, infelizmente, ele acabou assassinando uma colega que trabalhava ali na produção e ferindo um outro colega também, que recebeu alta depois. E ninguém sabe exatamente o que está por trás desse acidente, né? Então, algumas investigações mostram que a pessoa que estava por trás ali de fazer a troca, de averiguar a segurança, já cometeu um erro no passado em um outro filme que acabou levando a ferir uma outra produtora também de um filme, então pode ter sido um erro de uma pessoa recorrente nesse tipo de erro. Existe uma teoria da conspiração que diz que pelo fato do Alec Baldwin e o irmão dele também, os dois serem militantes contra o armamento nos Estados Unidos, que talvez tenha sido uma retaliação de grupos que são a favor, e enfim, ninguém sabe o que aconteceu, é uma tragédia e deve estar mexendo muito com a cabeça dele, com a família da moça que faleceu, porque ninguém estava esperando que isso acontecesse. Enfim, um acidente trágico, né? Sim, é muito doido pensar que ainda se use mesmo a bala de festim, né? Com tantos recursos tecnológicos, a gente tem, né, 3Ds tão incríveis e tantos outros tipos, né, de efeitos especiais e ainda usar esse tipo de uma arma ainda é, real ou que tenha, né, um mecanismo próximo ao real que vá, como eu posso explicar, atirar alguma coisa mesmo, né, assim, empurrar algo com uma força que pode realmente ferir. E já tiveram outros acidentes na história de Hollywood, né? Algumas outras pessoas já foram mortas nesse tipo de acidente por não trocarem a bala de festim. Acidente, assim, às vezes foi acidente, às vezes foi de propósito, né? Continuando com as notícias aqui, então, os Estados Unidos emitiu o primeiro passaporte com opção de gênero neutro. Essa era uma das promessas da campanha do Joe Biden, né? E ele veio com aí 3 opções, então, o M, o F e o X. Bom, poderíamos dessa vez tomar Estados Unidos de exemplo, né? E seria muito bom. Aqui no Brasil a gente só está vendo as pessoas brigarem por conta da história do gênero neutro, sem entender toda a política que tem por trás disso, né? Não é só questão da língua, né? Então a gente está muito para trás. A gente só imitava quando era o Trump, infelizmente. É com você, Danilo. Vamos falar então agora de saúde pública. O mês de outubro fechou como o mês com o menor número de mortes para a Covid-19 no Brasil desde abril do ano passado, quando começou, de fato, a pandemia, né? Começou ali em março, em abril começaram as primeiras mortes, assim, no número mais elevado. Foram 5.000 mortes em abril do ano passado. E agora, em outubro de 2021, tivemos 11.000 mortes no Brasil. Então, o menor número até então tinha sido do mês anterior, setembro, que foram 13.000. Então, mesmo reduzindo o número de mortes, a gente vê ainda que tem muita gente morrendo, né? 11.000 pessoas morrendo para uma doença em um mês ainda é um número muito elevado. Então, mesmo diminuindo as mortes, eu acredito que a gente ainda tem que manter as precauções, né? Claro que
Algumas coisas já estão voltando dentro do normal, assim, entre aspas, né? Tá sendo possível fazer coisas mais ao ar livre, rever as pessoas, tá um pouco mais seguro, mas ainda não é o ideal, né? 11 mil pessoas morrendo no mês ainda é muita coisa. Mas são números Eu acho que além que disso, dão uma esperança, né? De que a gente está... A vacinação tá dando certo, a gente está vendo uma luz no fim do túnel, assim, mais próxima, né? Tá meio que acabando aquela sensação de desesperança que a gente tinha um tempo atrás, né? sim, eu ia dizer de uma outra notícia, né, meio que num gancho aí, que seriam algumas flexibilizações em relação ao uso das máscaras, né? Eu acho que não, é um item que a gente não deve tirar do nosso uso, né? No sentido de quando a gente estiver com em ambientes com muitas pessoas, né? É, continua sendo uma proteção aí, mesmo com talvez alguma liberação de lei, é, você ainda pode continuar usando e eu acho que é bom para todo mundo, assim. E pau no cu dos antivax. Recado dado aí. A repórter, ela não tem freios. Sem papas na língua. E por falar em papas, papagaio aparece em câmera rodoviária no Paraná. Essa é a nossa notícia aqui sobre trânsito. E a notícia é essa: o papagaio apareceu numa câmera rodoviária no Paraná. Não tem mais nada para falar, mas é que o vídeo é muito fofo e maravilhoso. E eu recomendo você jogar no Google para você ver o videozinho da cabecinha do papagaio, assim, no meio dos carros, assim. Ele só baixando a cabecinha, assim, para todo mundo ver. Olha aí, muita informação no noticiário. Ninguém vai ficar perdendo nenhuma notícia. Gostei. Utilidade pública, nota 10. Se a nota 10, vamos falar de educação. Então, desrespeitar os direitos humanos pode tirar pontos da redação do Enem. Eu tenho uma lista aqui com algumas das coisas que são elencadas para que a pessoa, né, não saia ali do script. Então, falar sobre dignidade humana, igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental, são alguns temas que são pontos delicados aí em relação à redação do Enem. No sentido de não falar mal, né? Usar esses temas da maneira correta. Então, isso é um assunto que já foi recorrente em anos anteriores e agora voltou em voga e realmente pode zerar a sua redação. E você, Dani, o que tem a falar sobre política? Bem, falando do assunto política, vou trazer para vocês a notícia de que vereadores de Santa Catarina querem que a Netflix tirem o Round 6 do ar, né? É uma proposta feita pelo vereador Edson Freitas, do MDB, foi aprovada e o documento já foi enviado para a Netflix. A alegação deles é de que a série mistura violência com brincadeiras infantis e isso influencia as crianças. Isso me lembra que bosta de mundo que a gente vive, né? Que a responsabilidade é sempre dos conteúdos e nunca dos pais, né? A gente acompanha muitas discussões dessas sobre YouTube e outros streamings aí, né, pagos e tal, e é sempre isso, tem que tirar o conteúdo e não educar, né, os pais para educarem os filhos, né? E isso para mim é uma idiotice. E eu acho ridículo assim um grupo de caras acharem que, tipo, sei lá, vamos votar aqui, a gente vai se juntar, nós que é homem, branco, hétero, cis, aqui no nosso poderzinho, na nossa cidade, a gente vai se juntar e vai acabar com o conteúdo de um negócio mundial, assim. É o ego do homem hétero, assim, é o que eu acho. Sabe me dizer, desde quando existe uma brincadeira no Brasil chamada Batatinha Frita 1, 2, 3? Quantas crianças brincam disso diariamente, antes da série? Pois é. Assim, começaram a ter alguns vídeos, tipo Instagram, TikTok, das pessoas brincando por conta da série, fazendo brincadeiras, né, relacionadas a essa brincadeira da série. Algumas, tipo, atirando coisas nos outros e outras não. Mas, de novo, a responsabilidade de não deixar a criança assistir a série é de quem? A responsabilidade de não deixar a criança entrar no Instagram é de quem? De não deixar a criança ter TikTok é de quem? Se seu Vereadores. filho Pois é. Se seu filho de 5 anos tem um celular dele com acesso às redes sociais e aos streamings, quem tá com problema é você. De novo, enfim, né, existe uma classificação indicativa que não está sendo seguida, né?
as televisões, as telas em geral, não são as babás, né? Não se pode tirar a responsabilidade dos pais. Então, só reforçando o que a Dani já falou, mas é bem nesse sentido, né? Eu sei que a maternidade, e eu não vou nem falar paternidade, né? Vou falar só da maternidade mesmo, que ela é muito difícil e às vezes a gente precisa colocar a tela de babá porque você tá cansado e não tem jeito, sabe? Mas daí você coloca uma tela que tenha de acordo assim, com a idade do seu filho, que ele pode assistir. Não deixa ele ter acesso a todas as outras coisas e depois você vai culpar os criadores de conteúdo. Vai tomar no meio do seu cu. Falando em tomar no cu, quem não tomou no cu dessa vez não foi o Bolsonaro e o Mourão, porque agora no último dia 28, no finalzinho do mês de outubro, o TSE negou caçar a chapa do Bolsonaro com o Mourão, que tinha sido denunciado pela coligação do PT, né, de que usou disparos em massa no WhatsApp, com fake news, lá, a história da bandeira de piroca e tal, blá, blá, blá. E o TSE, por unanimidade, decidiu arquivar o processo porque não existe provas de que foi a chapa que fez isso. Então, tipo, o que eles falaram foi assim, a gente sabe que aconteceu, não tem como negar que não existiu disparo em massa, não tem como negar que não existiu fake news, mas não tem como provar que isso foi feito pela campanha. Então, eles não podem caçar a chapa. Mas falaram que para a eleição do ano que vem eles vão estar mais preparados do que em 2018, porque foram pegos de surpresa, né, segundo os ministros do TSE, e que na eleição presidencial do ano que vem vai ter uma fiscalização melhor em cima do disparo de mensagens, e que isso é ilegal, e quem for pego fazendo isso, segundo o Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE no ano que vem, essas pessoas serão presas, porque é crime eleitoral e eles vão estar de olho para que não aconteça o que aconteceu em 2018. O que eu não sei se vai acontecer, eu acho que vai dar a mesma merda, mas eu acho que se o Bolsonaro perder, ele vai perder não porque inibiram as notícias, mas é porque é nítido que o governo dele foi uma bosta. Então, eu acho que com fiscalização ou não, acho que não tem como ele ganhar, porque se ele ganhar vai ser muito triste. Eu acho que todo mundo sabe que o Bolsonaro, a equipe dele, os filhos dele estão por trás de tudo isso. Eu acho que é óbvio que deve ter muitas provas, sim, mas eu acho que eles estão, sei lá, esses meses todos teve tanta briga, né, do Bolsonaro com eles, que eu acho que eles estão tentando, sei lá, causar menos tensão, sabe? Por conta, enfim, das tretas mesmo que tava tendo, né? Então eu acho que fizeram meia-culpa aí para amenizar a situação. Alexandre de Moraes versus Bolsonaro. Mas quem não está desatenta é a patroa. A Anitta estava bem atenta à entrevista que o Bolsonaro deu para uma nova rede de TV de uma antiga emissora de rádio. Ah, é Ela, maravilhoso. É isso. é isso. Nessa entrevista que o escrotíssimo presidente da República começou a acusar artistas de estarem em casa fazendo churrasco, aprendendo francês e blá blá blá, ela respondeu que sim, ela está aprendendo francês e que ele sabe mais da vida dela do que sobre o país que ele deveria estar governando. Então, ponto para a Anitta. E sabe quem também fez ponto em cima do escrotíssimo? A chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Rolou agora bem no finalzinho no último dia do mês, o G20, né? Que é o encontro dos governantes das 20 principais economias do mundo, né? E o Bolsonaro estava lá. Os líderes mundiais não deram muita atenção para ele não tinha reunião com ninguém, não participou de evento com ninguém quis ter encontros com ele, ninguém quis tirar foto com ele. A foto oficial do encontro não teve o Bolsonaro no meio, então ele foi totalmente ignorado, menos pela Angela Merkel, porque eles estavam lá no lugar lá onde estava ocorrendo o evento, e o Bolsonaro andando de costas assim, olha para trás, dando ré, pisou no pé dela. E quando ela viu que foi ele, ela falou a seguinte frase: só podia ser você.
E a notícia é essa, ele pisou no pé da chanceler da Alemanha, que não ficou surpreso de ter sido ele que pisou no pé dela. E ele foi totalmente ignorado e não passou da significância que ele sempre foi pro mundo. E ele só tem um pouco de grandeza aqui nesse país, que tem gente babaca que segue ele. Pisa menos, Bolsonaro, pisa menos. É isso. É isso. Falando em pisar, qual o quadro agora, Dani? O quadro não, o tema de agora? Justiça! Eu adoro falar disso, porque eu posso gritar justiça! E hoje a gente vai falar que o Flow, né, perdeu patrocínios aí depois de alguns tweets do Monark, né? Na verdade, foram os 3 patrocínios aí, mas acho que o principal, que era o fixo, né, não eram patrocínios pontuais, é do iFood, que era um puta patrocínio, querendo ou não. O que acontece é que ele estava tweetando com uma pessoa sobre essa questão das pessoas terem o direito de falar o que pensam ou não, né? E um dos tweets que mais chamou atenção foi quando ele pergunta, né? Ter uma opinião racista é crime? Né? E daí os patrocinadores se manifestaram depois de um cancelamento que teve assim na internet, né? E o iFood saiu, fez uma nota. Enfim, eu acho importante as empresas se manifestarem, a gente precisa cobrar dessas empresas, acho importante sim, porque, né, quem fala o que quer precisa arcar com as consequências. Porém, o Igor, né, que trabalha junto com o Monark ali na liderança do Flow, ele fez uma crítica ao iFood no Twitter que eu acho pertinente, não sei se vocês acompanharam, né? Ele criticou a nota do iFood, porque o iFood diz que é uma empresa que trabalha pela diversidade, pela inclusão, e por isso não aceita esse tipo enfim, de conversa, né? Tipo, que o Monark, as bostas que o Monark falou. Só que o Igor falou que, assim, que ele percebe que o iFood não é uma empresa de diversidade e inclusão, porque essa diversidade e inclusão só existe entre os entregadores, ou seja, gente preta, gente pobre, só tem entre os entregadores. Ele falou assim, 10 caras brancos se reúnem numa sala e decidem tirar o nosso patrocínio, tipo... E eu acho que isso é verdade, né? A gente sabe que os grandes líderes das empresas realmente não são mulheres, não são pretos, enfim. Então, eu acho que é uma crítica pertinente à hipocrisia das empresas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. De qualquer forma, eu acho que foi merecida a perda do patrocínio. Mas acho a crítica boa também, de certa forma. Mas o Igor chegou a falar, a criticar a postura do Monark? Não. Então, ele meio que anula a crítica dele, né? Porque se ele não faz uma crítica da pessoa que apresenta o podcast com ele, quer criticar a empresa que tomou a decisão acertada. Que mesmo que seja só no discurso, pelo menos é um discurso acertado, né? Então, ele disse que ele não ligou, assim, para a perda do patrocínio, acho que é mentira, obviamente, né, mas assim, porque eles patrocinam quem eles quiserem e tudo bem, mas que ele não gostou da nota de repúdio, porque a nota de repúdio era hipócrita. A gente não liga o patrocínio, mas eu vou aqui chorar porque perdi o patrocínio. E tudo isso faz parte de um grande entretenimento, que é do que a gente vai falar agora. E a história, né, desse tweet e tudo mais veio aí de uma notícia que é um jogador que foi demitido do time por causa do superpoder do filho bi do Superman. É assim, os super-heróis agora se superaram. É muito super numa frase Super-Homem só. foi longe demais. E o superpoder agora dele é demitir pessoas, porque num post, né, do Maurício Souza, vamos lá, nessa minha notícia toda a gente vai falar de vários nomes e a gente vai falar nomes corretos. O Maurício Souza, né, que é um jogador de vôlei, fez aí uma publicação e falando, né, que um personagem, alguém do mundo da imaginação, está influenciando aí, né, então, as nossas crianças e todo esse papo. E também, né, algumas empresas entraram com notas e o que foi primordial para que ele fosse demitido do time, e inclusive ele também era um jogador da seleção brasileira, e as notícias dizem que não faz mais parte também da seleção. E aí, por conta disso, em alguns programas esportivos tiveram algumas ações que eu achei muito diferentes do que a gente via por aí, onde os âncoras, né, desses programas tiveram uma posição
comentando sobre a questão da homofobia e mesmo a homofobia no esporte. Um deles que teve uma fala muito forte foi o Felipe Andreoli, né, que também da Globo, então talvez dos programas mais assistidos e tal. E aí começaram a caçar alguma coisa que ele tenha falado no passado, e em 2009 encontraram alguns posts com um teor, colocar entre aspas, homofóbico. Ou sim, homofóbico, mas de um tempo muito, muito antigo, e ele mesmo, né, disse que nesse tempo todo, nessa caminhada, ele cresceu, estudou e aprendeu, e hoje é uma nova pessoa. Bom, dos mesmos criadores das fake news, eles foram lá para buscar coisas de um passado, né? Tipo, desenterrar alguma das falas. E o post que eu achei aqui era que tá rolando é uma coisa do tipo, se não existissem mulheres no mundo, todos seríamos gays, né? Ou viados, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu nem É isso, achei tipo, então, homofóbico, eu acho que é verdade. Não, e sim. aí a diferença entre os dois casos é que um diz que se arrepende, que não pensa mais assim, e o outro reafirma o que disse e não volta atrás, né? Mesmo perdendo patrocínio, perdendo emprego, perdendo um pouco de dignidade. A gente sabe o que vai Exatamente. acontecer com o Maurício Souza, ele vai virar comentarista esportivo do SBT, de um quadro de um programa que vão criar para ele, porque, né, ou para a própria Jovem Pan, que são o pessoal que acolhe esses merda, né? E assim, E ano que vem ele vai ser eleito deputado federal. ai, Escuta aí. Jesus. Não dá assim para. Não é uma questão de passar pano ou não, porque eu acho que as piadas erradas sempre foram erradas, mas o humor em 2009, 2000, sei lá, nos anos 2000 e pouco, né, era muito diferente do hoje, do que existe hoje. A gente tinha uma visão muito menos crítica, a gente assistia Pânico e gostava, sabe? Eu assistia Pânico e gostava. Em 2009, gente, eu era contra cotas, assim. Então eu acho que o importante é a gente crescer e amadurecer, né? Uhum. Isso mesmo. E aí, eu disse dos nomes, né? Porque muita gente tem confundido e colocado matérias mesmo com Maurício de Souza. Maurício de Souza é o desenhista, o pai da Turma da Mônica. Da Mônica e de todas as outras crianças da turma do bairro do Limoeiro. É, e ele vai criar um personagem LGBTQIA+. É, o Maurício tem um filho gay, né? O Mauro Souza, que é quem é responsável pela parte de shows e espetáculos da Turma da Mônica. E, sempre teve esse olhar de inclusão na Turma da Mônica, né? A gente tem uma personagem, a Dorinha, que é deficiente visual, os personagens negros, né? E mesmo cadeirante. Então, sempre tem diversidade. E agora a gente vai ter um representante do Vale. É isso. Mas vai ser da revista jovem ou da revista infantil? Porque se for da revista infantil, o pessoal vai cair matando, hein? Eu acredito que seja na revista infantil, Dani. Eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida, e mesmo quanto crianças. Claro, precisa sim, até porque a criança viada é um fato. Mas a gente sabe que vai dar polêmica, né? Mas eu acho que eles vão ter que aguentar, porque eu cresci minha vida inteira vendo beijo hétero na televisão, e eu nunca fiz isso. Pois é. Eu lembro que no começo da semana eu comecei a ver. No começo da semana de quando a gente tá gravando aqui agora, tá? Eu comecei a ver algumas coisas, tipo, o pessoal falando do Maurício Souza versus Maurício de Souza. E daí eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu não sabia o que tinha acontecido com o Maurício Souza, o jogador. E daí depois que eu entendi, ainda assim eu não consegui colocar o Maurício de Souza lá em cima, assim, nesse patamar, porque eu não consigo esquecer que ele é bolsominion. Então, assim, eu tenho um ranço impregnado, apesar de todas as inclusões e tudo. Eu não sei, eu tenho um ranço ali que não me desce. Desculpa. Eu não sabia dessa informação. Mas tem foto deles juntos, abraçadinhos. Nunca vi. Me corrijam se eu estiver errado, ouvintes. Amigos do Lar, por favor.
Bem, o Lore começou dando essa notícia falando sobre o super-homem bissexual, e agora eu vou falar sobre o super-homem negro, porque a primeira produção com super-homem negro como protagonista gera lágrimas em conservadores. E atenção, que eu fiz uma pesquisa para trazer essa notícia para vocês, então quero que vocês valorizem, tá? A HBO Max, ela aprovou uma série que vai ser produzida pelo Michael B. Jordan, aquele ator maravilhoso que, nossa senhora, eu caso, mato, beijo e faço tudo com ele. Que vai ser sobre um super-homem alternativo que aparece nas revistas em quadrinhos lá em 2014. E essas revistas, e essa série, né, vão contar sobre o Val-Zod, que é o Superman da Terra 2, que assim como o Kal-El foi enviado para a Terra pouco antes da explosão lá de Krypton. Só que ele não foi enviado bebê, que nem o Kal-El, ele foi enviado já adolescente. O nome da série vai ter o mesmo nome do protagonista, né, Val-Zod, e provavelmente o próprio Michael B. Jordan vai interpretar o Super-Homem alternativo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é provável que sim, porque ele já vai estar produzindo e ele é maravilhoso. Daí os conservadores começaram a chorar, afirmando que não existe Superman negro. E a gente precisou lembrar eles que o Superman não existe. Relembrando aí alguns choros antigos de que Papai Noel negro e a Pequena Sereia negra não existem. Sendo que, na verdade, esses personagens não existem de forma nenhuma, porque eles são fictícios, né, bebê? E, na verdade, a ideia do super-homem negro não veio, assim, de uma produção televisiva tentando lacrar com o tema da inclusão, muito embora isso já fosse bom o suficiente, né? Porque esse não é o primeiro super-homem negro. Em 2009, foi lançada nos quadrinhos outra história alternativa, da Terra 23, onde Krypton tem a maior parte da população negra, e por isso, e também por ele absorver a energia do nosso Sol, o Kal-El é negro. Só que nessa história, a chegada dele, embora seja igual a do Kal-El original, né, do primeiro Kal-El aqui da nossa Terra, que ele chega a bebê, o nome dele não é Clark Kent, mas sim Calvin Ellis, e ele não é um repórter, mas o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o choro dessa galera é infundado, porque essa ideia de super-homem negro não é nova, e tudo isso que eu passei para vocês, eu descobri em 5 minutos no Google, para mostrar para vocês que os conservadores, como sempre, não são capazes de fazer uma simples pesquisa, porque eles basicamente só recompartilham tudo que eles recebem no WhatsApp. É isso, galera. Queremos Superman negro, bissexual, viado, drag queen, e foda-se vocês, conservadores, mimizentos. Eu quero até Superman mulher, tá? Eu quero uma Superman mulher, tá? E eu quero um Homem Maravilha também. Homem Maravilha. Um bonde de Homem Maravilha. Já imaginou? E não são só os conservadores que se decepcionam com as próprias crenças, porque na cidade de Goiatuba, na região sul de Goiás, um pastor em 2008 previu que assim que ele morresse, ele ressuscitaria depois de 3 dias, porque ele tinha uma missão em que ele ia encontrar com Deus, conversar com Deus, e depois ia voltar à vida para trazer as boas novas. Acontece que ele morreu agora no mês de outubro. A esposa munida da carta em que ele profetizava que ele ressuscitaria impediu que ele fosse enterrado antes dos 3 dias. E no terceiro dia, ele não voltou. A cidade toda ficou... A cidade toda ficou comovida e esperando o evento. Todo mundo na rua e filmando e esperando o ressuscitamento ressurreição, melhor dizendo, do pastor, mas não aconteceu, ele foi enterrado e até hoje ele não voltou. E não sei Eu se diria voltará. ressuscitamento mesmo, porque ressurreição é de Jesus, ressuscitamento é do pastor, que não aconteceu, que nem essa palavra que não existe. Eu adorei essa notícia num nível, gente. Eu achei muito, muito engraçado, assim, as pessoas todas esperando. Ai, gente, eu queria uma pipoca. Tô esperando, sim. 3 dias comendo pipoca esperando o pastor não ressuscitar. Exatamente, com a coquinha gelada do lado. Assim, não é desrespeitando a fé das pessoas, mas aí tem coisa que tem limite, né? É querer muito destaque, né? É querer muita fama. Então vamos falar de famoso. Danilo. Falar de famosos, falar de coisa boa, falar de Ludmilla, que no nosso último episódio de game, eu matei ela, quando a gente tinha que escolher quem a gente casava, beijava ou matava. Mas eu quero citar ela para trazer aqui que ela se envolveu numa polêmica, porque foi anunciado nesse mês os concorrentes os indicados, né, melhor dizendo,
do prêmio Multishow, que é um prêmio do canal Multishow que celebra a música, né? E premia vários artistas e tal. A Ludmilla, ela foi indicada a 2 categorias: Hit do Ano, com a música Deixa de Onda, e a Clipe do Ano, com o clipe Rainha de Favela. Só que ela não foi indicada a Cantora do Ano. E os indicados a Cantora do Ano foram Anitta, Isa, Luísa Sonza, Marília Mendonça e Ivete Sangalo. E essa indicação de melhores cantoras do ano gerou uma discussão na internet, porque, tipo, Anitta, ok. Isa, ok. Luísa Sonza, ok. Marília Mendonça, ok. Mas qual foi a relevância da Ivete Sangalo como cantora para ser indicada a cantora do ano? O que ela lançou de novo? Qual o sucesso que ela lançou? Qual clipe que ela lançou que ficou em evidência? E a Ludmilla, não citando as indicadas, mas ela falou que ela listou todas as conquistas dela nesse ano, todos os views que ela teve e streams que ela teve nas músicas dela, nos clipes, todas as conquistas que ela teve durante o ano, né, como cantora, e questionou por que ela não foi indicada, né? E aí, todas indicadas, tirando a Isa, são mulheres brancas, né, e tal. E ela questionou isso, ela falou se eles não consideram que minha trajetória foi suficiente para ser indicada a cantora do ano, eu não vou mais me apresentar, que ela ia se apresentar no programa, né, na premiação. Ela falou, não vou mais me apresentar. Aí passou um tempinho, o Multishow, tentando ali dar uma abafada no caso, né, entrou em contato com ela e convidou ela para participar de um comitê que vai garantir que as próximas edições tenham mais diversidade e escolham melhor os indicados para as categorias. Então, ela não vai participar como atração dessa premiação deste ano, mas vai colaborar para a escolha dos indicados dos anos posteriores, lá 2022 para frente. E é isso. Ela sabe o valor dela, sabe a contribuição que ela tem para a música, e ela achou injusto ela não ser indicada. Eu também achei injusto, porque, como eu falei aqui no começo, eu acho que a Ivete Sangalo não devia estar aqui. Ela sempre está, talvez porque é contratada da Globo, porque... mas cria um mito em cima dela que me lembra até o mito que faz em cima do Roberto Carlos, que também não é tudo isso que a Globo baba o ovo dele e tal. Então eu acho que a Ivete Sangalo não devia estar nessa lista e a Ludmilla podia muito bem estar no lugar dela. Assim, eu amo a Ivete Sangalo, mas é isso. Toda premiação tem 2 lugares que já estão sempre pegos, que é da Ivete Sangalo e da Anitta. A diferença é que a Anitta está sempre produzindo e a Ivete Sangalo não. E o fato da Isa estar lá e a Ludmilla não, fica muito parecendo cota. A gente vai colocar para parecer que tem diversidade. Então a gente escolhe só uma preta para pôr lá. Porque, assim, a Ludmilla, ela é um single atrás do outro que ela lança. E é single com clipe, assim, né? Então, ela fez muito mais pela música no último ano do que a Ivete Sangalo. Uhum. Qual foi Talvez o mais até que a Ivete Isa. Sangalo, gente? Assim, talvez mais que a Isa até, inclusive. Achei que a Isa, esse ano, ela fez mais ações publicitárias até do que músicas e clipes, do que singles lançados. Não que ela não mereça estar lá, não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que, assim, se fosse para colocar, assim, eu não sei nem se a Isa estaria lá esse ano, entendeu? Esse ano, assim. Outros anos, acho que ela fez mais. Sim. E qual foi o último hit que a Ivete Sangalo lançou? Eu não faço nem ideia. Não faço nem ideia. Já aconteceu essa premiação? Porque eu sou muito perdida. Saíram só os indicados, que aí começa a votação na internet. Entendi. Mas quem vai ganhar provavelmente vai ser a Luísa Sonza, porque ela lançou um CD maravilhoso com trocentos clipes e lyric videos e enfim, quem provavelmente vai ganhar vai ser ela. Tô lançando previsões, Dani Sensitiva. E você previu essa aqui? Que o Bill ia estar chorando na Fazenda porque ele é julgado por ser padrão? Não, eu achei que ele ia sair, inclusive que ele ia regar que nem de todo reality. Então, o Bill, participante da Fazenda, que é um ex no limite, um ex-BBB, e daqui a pouco vai ser um ex da Fazenda, reclamou E ex-Carol Conká. Também a ex-Carol Conká. E por sua vez namora o ex da Jojo Todinho. A gente pode continuar.
E aí, e a Ju Todinho é ex de quem? Ixi, não Não dá pra sei. continuar então, hein? Droga. Peguei. Mas então, ele tava comentando com alguém lá dentro e falou que ele sofre muito de julgamento aqui fora, e que isso é muito difícil, porque ele fala assim, as pessoas olham pra mim, bonito, moreno, forte e tal, e elas ficam, nossa, esse cara deve ser escroto pra caralho. E as pessoas não pensam isso por causa da aparência, porque elas veem ele no reality. E, tipo, ele sofre tanto por ser padrão que ele já está no seu terceiro reality show em um ano só, e justamente por ser padrão. Tadinho, gente, que dó. Qual outra coisa que o Bill tem pra tá fazendo o que está fazendo, além de ser um rostinho bonito que chorou porque sentiu pressionado pela Carol Conká? Ah, ele é ex da Maiara e da Maraísa. Quer dizer, não das duas, de uma das duas, porque era segurança de uma das duas. O Bill? É. Sim. Então daqui a pouco ele tá no de férias com eles. Então já lançamos a campanha aqui do Bill chorando no de férias com eles porque ele é bonito e ele sofre com isso. Danilo sensitivo, é isso? Eu tô vendo que, assim, você tá, assim, com um destaque muito grande hoje, Dan. Eu não sei, assim, tô pressentindo que algo vem pra você. Algo vem? Não. Algo já veio. A minha notícia é o seguinte: após episódio de Halloween de podcast famoso, podcaster é perseguido por espírito vingativo. A gente lançou um episódio de Halloween falando dos nossas causas sobrenaturais. Danilo contou de uma casa que ele morou, onde aconteciam vários fenômenos assim, poltergeist, tipo da TV, voar longe, não sei o quê, dos barulhos e tal, porque morreu um velho lá, né? Naquela casa, daí o velho resolveu ir atrás dele. Falou assim: como assim? Você vai ficar falando de mim para todo mundo ouvir? Porque o Danilo compartilhou com a gente hoje, né, uma foto que um copo quebrou lá na casa dele do nada, bem no meio, assim, como se tivesse passado por uma maquininha, assim, que corta vidro, assim, do nada, né, Danilo? Sim, E, assim, logo em seguida da gente fazer o episódio do Halloween. Coincidência? Acho que não. eu até contei pra eles. Eu tomei meu café, aí botei o copo dentro da pia, da cozinha, botei a faca da margarina dentro do copo, assim, molhado na água para dar amolecido antes de lavar e tal. Fui pra sala conversar com meus pais. Aí do nada a gente escuta um estouro, um barulhão. Aí eu fui na cozinha, o copo está cortado no meio, ele não quebrou, ele tá cortado no meio. Não tem caquinho, não tem serradinho, ele está lisinho assim, nos cortes, realmente, é como se tivesse pego uma faca e cortado uma fatia de presunto. Fizeram isso com um copo. E do nada, o copo não estava trincado, não estava rachado, não ficou caquinhos para lugar nenhum, não soltou nem aquele pozinho de vidro assim, ele simplesmente partiu ao meio. E é sobre isso. E tá tudo péssimo. Você tá preparado para reviver os fenômenos poltergeists? Não, não estou preparado, não tenho roupa para esse evento. Se alguém que tiver aí alguma roupa de exorcismo para me emprestar, eu já estou aceitando. Já encomendei no AliExpress um crucifixo e já pedi ali para uma pessoa que mora ali perto da igreja do Padre Marcelo, quando abrir ali a feirinha de religião, pegar um potinho de água benta e trazer para mim. Na minha casa não aconteceu nada, na sua, Lor, tá tudo bem? Não, por aqui tudo bem mesmo. Nenhum É parente me só com os ligou. famosos. Nenhum parente me ligou para falar comigo. Não sei se é porque meu telefone fixo está desativado, só funciona assim, não sei. Mas por aqui tá tudo bem. Então, o único que está sendo perseguido por espíritos é o Danilo. Será que os seus parentes mortos ainda não sabem usar o Zap Zap? Ah, que bom, né? Porque morreu tudo velho, né? E tá tudo compartilhando fake news do além. Ai, meu Deus. Gente, se vocês não estão entendendo as referências aqui, assiste o episódio antes desse, que é o nosso especial de Halloween, que a gente contou sobre causos sobrenaturais que a gente viveu, e tudo isso tá lá para você se inteirar. É isso mesmo, gente. Vamos dar stream pros gatos aqui e vamos ouvir os nossos podcasts, os nossos episódios.
Pra gente é sempre muito legal gravar, a gente se diverte muito e dá muita risada. E acredito que isso seja legal para vocês também. E ter um momento aí de descontração e diversão. Não, eu só queria deixar um recado aqui para a dona Multishow, que, dado o que o Lor acabou de falar, eu fico indignado. Eu cancelo a minha apresentação no Prêmio Multishow, porque a gente não foi indicado ao podcast do ano. Eu acho que a gente fez muito esse ano, a gente já fez, 20 episódios. A gente merecia ser indicado também. Eu não sei se existe essa categoria, mas devia criar essa categoria para incluir a gente. E fica aí meu repúdio. Não vamos nos apresentar. E mesmo iFood, que cancelou aí um contrato milionário, por que não mandar uns lanches para nós? Poxa vida, a gente fala bem das gays, das bi, das lésbicas, dos negros, de todo mundo. A gente mete o pau no cu dos padrãozinhos igual o Bill. Patrocina a gente. E outra coisa, né? Não é por nada não, mas se não fosse pelo iFood, eu não teria sobrevivido à pandemia. Exatamente. Bom, fizemos várias pubs de graça, mas vamos encerrar esse noticiário. Peço de novo para que vocês nos sigam no Instagram, último.podcast, e também acionem o sininho lá no YouTube, o Último Podcast da Terra. Vocês podem escutar a gente também pelo Spotify. Spotify, mais uma publi aí, patrocina nós. Né? E também acionar lá no Spotify para um lembrete para que toda vez que a gente solte um episódio novo, você seja notificado. Apesar que nossos episódios sempre saem sextas-feiras às 11 da manhã. É isso. Algum recado final? Não. Não, também não. Então, beijo e tchau. Boa noite. Boa noite. Bebam água. É importante. Tadam.